Pronto, tá gravando. Vamos voltar. Eu até lembrei, professora, só que como a senhora falou que o próprio aplicativo iria fazer isso automaticamente, aí eu nem Ainda não quis falar. está funcionando, essa funcionalidade ainda não está funcionando. Ah, tá. Então voltando para esse período de sondagem do terreno da primeira obra que eu trabalhei, da primeira obra que eu peguei como engenheira, né? No terreno, quando foi feito o estudo de sondagem, o terreno foi terraplanado em platôs. Então, nós tínhamos edificações com diferentes cotas, tá? No meio, onde nós tínhamos a passagem pluvial, ficou como se fosse um vale. Permaneceu com paisagismo, mantivemos algumas árvores, porque ali não dava para fazer fundação. Na parte perimetral do terreno, foi onde se fez a locação das edificações que seriam erguidas ali. E o comportamento do estudo de sondagem próximo, por exemplo, aonde tinha a passagem pluvial, era um. O comportamento do solo, onde tinha o maior volume de bota fora, era outro. E o comportamento do solo, onde ele estava livre de bota fora, próximo da rua, um local bem mais limpo, o comportamento do solo era outro. Então, nós tivemos neste terreno 3 tipos de fundação distintas, onde as fundações mais profundas precisaram ser feitas exatamente no ponto onde eu tinha maior volume de água superficial, onde eu tinha grande quantidade de matéria orgânica ou de resíduo de entulho que eram colocados ali. Porque quando a gente limpou, ainda ficou entulho ali por baixo, né? Nós não tiramos o entulho que estava todo enterrado naquele local, mas nesse local precisou se fazer uma fundação profunda para não correr o risco da gente fazer a fundação, parar num ponto que a gente deduzisse, encontramos um ponto adequado e não fosse, né? Fosse algo, por exemplo, uma camada de uma rocha sozinha que está ali, que de repente a estacar hélice pegou ela. Então, é muito importante, quando se fala de mecânica do solo, se questionar, tá? Quando construímos uma rodovia ou mesmo uma pista de pouso de aviões, que eu coloquei o exemplo para vocês, qual seria a capacidade de suporte do terreno para a carga que ele vai receber? Isso nós falamos lá em estradas. Nós falamos muito que para se trabalhar questões de dimensionamento, é preciso conhecer a carga que vai ser aplicada naquele pavimento. Por quê? Porque nós temos as camadas de solo que precisam suportar, além da carga, o próprio revestimento de pavimento que vai ser colocado sobre ele, tá? Qual o dimensionamento da fundação? Rasa ou profunda? Vai variar dependendo do tipo de solo? Sim, vai variar. Em alguns pontos, por exemplo, onde se faz casas do plano Minha Casa Minha Vida, onde são muitas moradias verticais, aí de 4 pavimentos, nós vamos ter diferentes tipos de fundações. Qual é a permeabilidade necessária que determinado solo deve ter para servir como material impermeabilizante para um lago ou uma barragem? Pensa numa barragem, mais para frente a gente vai falar um pouquinho dela. Como que deve ser o solo para eu definir que vou ou não construir ali uma barragem, tá? O solo presente em uma encosta será ou não estável quando ela necessitar ser cortada? Outro assunto que deve ser muito questionado, essa questão do tipo de solo da encosta. Quando eu faço corte para fazer um muro de arrimo, quando eu faço um corte para fazer um talude, que tipo de solo que eu tenho ali? O que eu preciso fazer? Será que eu preciso fazer uma intervenção e fazer algo para segurar? Eu preciso garantir que aquilo fique, que aquele momento fique estável, que eu provoque estabilidade naquele talude. Então, se a gente olhar a abertura das rodovias para o caminho de Santos, quantos problemas ao longo dos anos essa rodovia já não teve com relação ao desabamento de encosta? Quando a gente vê, por exemplo, morros sendo ocupados por casas, tirando a permeabilidade do solo, é exatamente nesses locais onde a gente começa a ter problema de erosão e problema de desabamento. Por quê?
porque foi feito na encosta uma edificação, num local que não era para ser, tirando a permeabilidade do solo, carreando o solo, levando ele, mudando a tipologia dele e provocando colapso. Alguém quer falar? Não? Todos quietinhos? E na ciência sempre tem um campeão, né? Eu costumo dizer o seguinte, cada vez que eu vou fazer uma perícia, eu tenho um campeão de audiência, e o campeão chama-se umidade. Não tem um imóvel que eu visite que eu não encontro um ponto de umidade. Até em Uberlândia, que o sol nasce todo dia e o tempo é seco, eu consigo encontrar umidade por capilaridade. E quando eu chego aqui em São Paulo, eu já visitei casas aqui em situações desastrosas. Quando a gente fala disso, quando eu estou falando, por exemplo, das minhas perícias nas edificações em procura de manifestações patológicas, o campeão é a umidade. E quando eu falo de solo? Quando eu falo do solo, o que mais desagrega e decompõe o solo é... Desculpa, o que mais desagrega e decompõe as rochas, transformando-as em solo, é o intemperismo. Não tem jeito. Então, o solo sempre vai variar de uma região para outra e de acordo com aquilo que ele recebe. Então, o solo que recebe muita chuva se comporta de um jeito. O solo que recebe muita neve se comporta de outro. O solo que está no cerrado, no local seco, vai se comportar de outra maneira. Tem algum colega tentando entrar? Vocês sabem? Não. É porque me chamaram aqui, eu achei que era algum colega de vocês. Então vamos pegar um pouquinho de mineralogia. Nós temos uma turminha que já fez mineralogia aqui, né? A turma do Celso, do Anderson. Então cada rocha e cada maciço rochoso se decompõe de forma própria. Porções mais fraturadas se decompõem mais intensamente do que as partes maciças. E certos constituintes das rochas são mais solúveis do que outros. Me ajuda, Ivo? Lê para mim. Peraí, professora. É o segundo parágrafo, não é isso? As rochas. As rochas que se Só esse dispõem em parágrafo você lê. Desculpa, professora, não entendi. Só esse parágrafo você lê. Tá bom. As rochas que se dispõem em camadas respondem ao intemperismo de forma diferente para cada camada, resultando numa alteração diferencial. O material decomposto pode ser transportado pela água, pelo vento, etc. Ivo, Celso, Os solos são misturas complexas de materiais inorgânicos e resíduos orgânicos parcialmente decompostos. Para o homem em geral, a formação do solo é um dos mais importantes produtos do intemperismo. Saron. Os solos diferem grandemente de área para área, não só em quantidade, espessura de camada, mas também qualitativamente. Pronto. Viu o que nós falamos? Nós temos um vilão, que é o intemperismo, vilão ou algo que trabalha a favor, onde ele provoca a decomposição da rocha, tá? E ao decompor a rocha, nós temos a formação do solo. E, como eu disse, sempre vai variar de um local para outro. Então, por exemplo, vocês aprenderam a ser engenheiro em São Paulo e conseguiram um emprego no Nordeste. Tenham a humildade de aprender sobre o comportamento do solo no Nordeste. Ah, não quero perguntar. Compra livro, lê artigo, procure entendimento, porque vocês vão estar numa região cujo comportamento vai ser diferente. Ah, eu fui transferido para Manaus. Manaus chove pra caramba, uma determinada época do ano. O solo se comporta de maneira diferente. O que eu preciso estudar sobre Manaus, que é diferente de São Paulo, que é diferente do Nordeste? Sejam
questionadores. Procurem na literatura, de forma que vocês vão entender que o solo age de forma distinta, tem diferentes espessuras de camada e é considerado um elemento heterogêneo. Claudinha. Os agentes de intemperismo estão continuamente em atividade, alterando os solos e transformando as partículas em outras cada vez menores. O solo propriamente dito é a parte superior do manto de intemperismo. Assim, as partículas diminuem de tamanho conforme se aproximam da superfície. Aulênio. O Aulênio tá aí? Tomazoli. Esses caras são safados, né, professora? Os dois, Aulênio e o Tomazoli, safados. Safados os dois. Você viu, né? É assim que a gente descobre que o computador tá ligado pro vento, né? O celular, Felipe. professora. Deixa o celular rolando lá e finge que tá na aula. Que feio, né? Quase engenheiro. Felipe, não me decepciona. Cadê o Felipe? Igor. Ixi, professora, só tem o pessoal do oitavo semestre. Ainda. Cadê o Gel? Gel, tá por aí? Sim, estou, professora. Por favor, leia para nós. Os fatores mais importantes na formação do solo são ação de organismos vivos, rochas de origem, tempo, estágio de desintegração e decomposição, clima adequado, inclinação de terreno ou condições topográficas. Beleza. Vamos lá. Pessoal de... Desculpa, eu olho para o lado porque eu tive que anotar 7º e 8º período, porque eu estou na cabeça 6º e 7º, né? 7º e 8º. Pessoal de 7º e 8º período, fala para mim. Vocês tiveram aula de elementos de mineralogia? Sim. Com quem? Professor Marcos. Foi bom para vocês? Vamos lá. Então... Quer mais um não? Oi? Quer mais um não? Para de piada, Heloísa. Para de piada. Piada? Vamos lá. A hora do Ivo respondeu. Agora deixa eu perguntar. Celso, Anderson, Gel, deu para apaixonar por mineralogia ou não? Nunca. Ah, eu gostei. Por quê, Anderson? Professora, é uma matéria por favor, boa, né? sabe? É uma matéria boa, realmente é uma matéria boa. O conteúdo é bom. É, assim, eu cheguei a ler o livro quase todo. E é uma matéria boa, né? Ô, Anderson, a minha aula foi tão ruim assim? Não, ó, lógico que não. É que é complicado demais, né, esse negócio? Você vai viver disso a vida inteira, vai virar engenheiro. Você mesmo fez o experimento no laboratório lá, ficou Verdade. cutucando, quebrando a rocha, falando Verdade. da característica dela interna. Você vai guardar isso para a vida. Bom, Verdade. essa turma que está conosco, pessoal de 7º e 8º período, tem uma turma aqui com a gente que é 6º e 5º, que vão fazer essa disciplina comigo. Eles fizeram a disciplina Elementos de Mineralogia. Na disciplina Elementos de Mineralogia, a gente aprende a ação dos organismos vivos nos elementos rochosos, né? E a gente tem, por exemplo, o elemento rochoso, que ele muda de comportamento de tal forma que ele se degrada muito rápido com a ação de organismo vivo, tá? E alguns outros elementos rochosos,
eles se desintegram muito facilmente, entrando em um estado profundo de decomposição, se tornando solo em função da região que ele está e das intempéries que ele sofre. Então, é uma cadeia de conhecimento que a gente vem desde elementos de mineralogia até a disciplina que vocês vão fazer agora, que é mecânica dos solos e obras de terra. Quando a gente vai lá e pega a terra, nós não estamos pegando um elemento vermelho. Se a gente analisar ele dentro dele, no conjunto dele, nós vamos encontrar diversas decomposições. A gente pode encontrar quartzo, a gente pode encontrar um farelo de granito, enfim, a gente vai encontrar coisas dentro daquele solo, né, que faziam parte da rocha que entrou em processo de decomposição. E quando a gente fala de inclinação do terreno e condição topográfica, mais para frente eu vou mostrar umas fotos de uma barragem e vocês vão ver o quanto isso impacta, né? Por exemplo, o homem, quando ele faz o processo de extração, ele vai fazendo o procedimento de extração da rocha e ele vai ou ele vai provocando talude, ou ele vai provocando cratera na retirada, e aquele elemento que fica exposto, ele é diferente daquele que é virgem, que estava lá dentro, né, guardado. Aquele que está exposto vai se comportar de maneira diferente, porque ficou exposto à intempérie. Então, aqui a gente tem um solo com característica que é o basalto. Então, a gente tem um aspecto do basalto, o aspecto do quartzito e o aspecto do granito. Então, assim, né, seria muito interessante se a gente fosse hoje, né, num local cavucar para fazer uma fundação e desse de cara com isso, né? Então, vocês podem ver que são locais aí de escavações que não tem moradia por perto, né? Normalmente se tem moradia onde a gente tem uma camada de solo já totalmente transformada, né? Mas essa situação aí, uma situação atípica, mas que existe, inclusive, no interior do Brasil. Eu coloquei esse link aqui, muito legal, o site do Embrapa. Show de bola, porque descreve os diferentes solos e vale a pena entrar para conhecer. Agora você sabia. Vamos ver o que mais está comigo. Heloísa, você não leu. Lê para mim. Primeiro eu leio, depois você lê. Você sabia que a combinação entre teoria científica de áreas como física, matemática e engenharia, entre outras, permitiu a criação da mecânica dos solos? Vai, Heloísa. Juntas à mecânica de rochas e geologia de engenharia, compõem a engenharia geotécnica, uma ciência multidisciplinar que coordena as propriedades dos materiais geológicos naturais, solos e rochas, e sua relação com projetos de engenharia que datam de muito tempo. Podemos citar alguns casos históricos, como a escavação de estacas em solos moles, próximos ao Nilo pelos egípcios. As estradas romanas, que hoje servem como subbase das atuais rodovias e as edificações e os recalques diferenciais, apresentados pela Torre de Pisa, a qual representa o mais famoso problema geotécnico. Olha só que bacana. Então, na aula de estradas, a gente falou das estradas romanas. Eu lembro que eu pus até um link de um vídeo para vocês. Eu vou resgatar esse link e para vocês dessa disciplina, quinto e sexto, eu vou publicar isso para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Essa situação do solo mole no Nilo, a gente encontrou disso e encontra até hoje em Recife, tá? Isso é uma coisa comum. E a de Pisa, que é um dos problemas de recalque diferencial mais famoso, que está lá mostrando evidentemente que o solo sofre recalque e que a gente tem impacto nas fundações. Felipe, o assunto da semana, a qual representa o mais famoso problema geotécnico. Gente, recalque diferencial. Quando vocês estão diante de uma construção
de uma casa, de um viaduto, de uma barragem, de uma ponte, de uma ciclovia, né, daquelas aéreas, quando vocês estão diante de estruturas de engenharia cuja trinca, estou falando de trinca, não estou falando de fissura, cuja trinca é na diagonal, lembre-se, a literatura remete a trinca diagonal ao recalque, tá? Para saber qual é o tipo de recalque, aí é outro assunto, e a literatura também mostra isso para a gente. Tem um livro muito bacana chamado Trincas em Edificações. Esse livro é do Hércio Tomás, e é um livro fora de linha. Quem quiser comprar, vasculha no sebo aí, vasculha na internet, vale a pena ter esse livro, porque esse livro ensina os diferentes tipos de recalque que nós temos nas edificações. Mas quando a gente fala de recalque, por que ele ocorre? Se eu fiz a fundação profunda, por que ocorre o recalque? São diferentes fatores. Se eu tenho sobrecarga na estrutura, eu posso ter recalque. Mas se eu fiz uma fundação profunda e que na ocasião foi determinado em projeto, precisa ter uma justificativa por ter ocorrido esse recalque. Se eu pego uma casa simples, feita sem projeto de engenharia, sem atuação de engenheiro, se o camarada comprou a casa terra e resolveu subir mais 2 pavimentos para cima, ou ele resolve fazer mais 4 pavimentos por cima, e se eu chego nesse imóvel, eu tenho ali num determinado ponto do imóvel trincas na diagonal, as trincas na diagonal e o comportamento da edificação já vai me indicar o recalque. E o recalque ocorreu só na fundação? Não. Recalque pode ter ocorrido no solo, e o reflexo da movimentação do solo incidiu na fundação, tá? Vamos ver. Cadê o Lourenço? Tá aí, Lourenço? Liga o som, Lourenço. Não faz isso com a professora. Estou. Então, leia para mim, meu querido. Os problemas relacionados à engenharia de solos são vastos. Os solos apresentam distintas gênios. Ocorre sob várias circunstâncias na natureza. Muitos tipos de solos podem ser encontrados simultaneamente em um mesmo local e varia metricamente ou mesmo centricamente em profundidade. Que trava-língua, hein? Obrigada, Lourenço. Obrigada, então, desliga aí o microfone, Lourenço, por favor. Então, os solos, como eu já disse, vão ter comportamento diferente. E olha o que o autor do livro didático de vocês trouxe para nós. Ele trouxe uma informação importante. Às vezes eu posso ter o mesmo tipo de solo, mas ele tem uma variação. Enquanto numa ponta do terreno ele tem 1 metro de profundidade, na outra ponta ele tem 1 centímetro, tá? Eu posso ter essa variação no corte? Posso ter essa variação no corte. Aqui é um esquema de perfil. Deixa eu ver, gente, se tem alguém tentando entrar na aula. Me perdoem, mas agora deu? Ô, Bruno, se chegou foi agora? Eu sou fã do Bruno. Sabe o amigo de vocês? Tá aí, Bruno? Fala oi pra mim. Oi, professor. Eu cheguei. Tava sofrendo no computador, mas estou aqui. Como vai? Tudo bem? Eu tô bem, e vocês? Tô bem. Você construindo ampliação de hospital? Então, a gente terminou lá o projeto do MBoi, e agora a gente fechou um projeto com o Hospital do Campo Limpo, que é meio que uma reconstrução.
Tá uma briga jurídica lá, se for retomado, aí eu vou montar uma excursão de vocês para irem lá para verem o que acontece com um prédio de 30 anos sem manutenção. Vai ser divertido. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu aguardo o seu contato para a gente poder fazer isso. Vai ser muito interessante, tá? Beleza, vamos ver se a gente consegue entrar lá de novo, tá? Uma briga lá com a Secretaria de Saúde, espero que isso resolva, porque se a gente colocar jeito naquele hospital, vai atender muita gente lá, vai ser bem legal. Coisa boa. Se conseguir levar a gente lá, vai ser sensacional. A Ah, gente levo compra sim. umas capas, bota máscara e vamos todo mundo lá ver patologia das edificações. Gente, se Bora. nós conseguirmos entrar num hospital, vocês vão ter uma riqueza de conteúdo gigante, tá? Outro assunto que eu sou apaixonada são manifestações patológicas em ambiente hospitalar. É um assunto que eu estou escrevendo um artigo e logo, logo ele vai aparecer em algum congresso. Porque nós temos grandes manifestações patológicas em ambiente hospitalar, de diversa natureza, tá? Inclusive, nós estamos tratando de mecânica dos solos, nós temos manifestações patológicas nas áreas subterrâneas dos hospitais, de manifestações que advêm justamente do solo, por falta de alguns critérios na época da construção, com relação ao contato do concreto e o solo. Então, se a gente conseguir entrar, vai ser muito bacana e vai ser um trabalho maravilhoso. O Bruno fez um trabalho maravilhoso durante a pandemia, que eu acompanhei ele aí nas redes sociais, a gente conversou um pouquinho, deu para ver o orgulho que ele sentia. Ele se afastou da família, precisou ficar em hotel, ficou dias aí sem ver a filhinha, porque ele trabalhou em benefício da sociedade. Então, eu já manifestei isso para ele, quero manifestar publicamente a minha eterna gratidão e admiração por uma pessoa da área da engenharia ter feito isso pela sociedade nesse momento histórico que vai marcar a vida de todo mundo, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, professor. Muito orgulho mesmo. Espero que mais colegas vão para a área de hospitalar, porque tem muito, muito trabalho para ser feito. Se tem muito trabalho em São Paulo, imagina pelo interiorzão aí, tem muita coisa mesmo para fazer, gente. Isso mesmo, muito bacana. Muito obrigada pela disposição de levar a gente lá no hospital, viu? Não, assim que a porta estiver aberta, vocês entram lá. Inclusive, professora, lá o prédio modular que a gente fez lá no Mboimirim, com apoio de uma empresa do Rio Grande do Sul, a Brasil ao Cubo, a, a pandemia tá diminuindo a força, assim que tiver, lá eu continuo com as portas abertas. É um método construtivo bem diferente do que a gente está acostumado, e assim que tiver com sinal verde lá, eu vou avisar você para o pessoal ir lá conhecer, porque é bem interessante. Bacana, faz isso porque a gente vai precisar, tá bom? A gente não só vai precisar como a gente quer, eu acho que todos os colegas concordam aí, né? Vai ser de muita riqueza para a gente fazer essa visita, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem agora um slide com diferente corte, tá? Mostrando os diferentes perfis do solo. Então, a gente tem um solo de clima temperado, um solo de clima úmido e um solo de clima seco. Então, veja, lá no início da aula eu falei da importância de questionar o local, de questionar o clima, de questionar a região. Tudo isso é importante para ter entendimento do tipo de solo que vocês vão ter. Então, o horizonte A representa uma camada superficial orgânica. O horizonte B corresponde à camada de solo residual. E o horizonte C representa a rocha levemente alterada. Então, quando a gente fala de fundação, quando a gente está fazendo uma fundação profunda, o que a gente está buscando? A, B ou C? Falem comigo. C. C. Não me deixem no vácuo. Estou C. sofrendo sem dar aula pessoalmente para vocês. Eu e a professora Marisa estamos sofrendo. A gente queria ver o brilho do olhar de vocês. Quando a gente faz uma fundação profunda, é exatamente a camada C que nós estamos buscando. Nós estamos buscando
usando a rocha sã. Nem sempre vamos conseguir, porque às vezes a rocha sã está tão profunda que a gente não consegue atingir, tá? Então, olha só, imagine a necessidade de executar uma edificação sobre um maciço de rocha alterada ou solo residual. O ideal é que as fundações pudessem ser apoiadas diretamente na rocha sã. Dependendo da ação dos agentes formadores do solo e das características das rochas, essa escavação até o maciço rochoso pode representar um grande volume de material e, consequentemente, aumentar o custo e inviabilizar o projeto. Então, quando a gente fala de estudo de sondagem, o estudo de sondagem está buscando a melhor etapa do solo, onde a gente vai apoiar a nossa fundação. Às vezes, a rocha sã, que é o que a gente quer, está muito para baixo. Então, para nós, não somente o custo com o material, mas o custo do trabalho inviabiliza a obra. A gente fala de fazer uma fundação com estaca-hélice, a estaca-hélice consegue atingir, ela consegue penetrar profundamente no solo. Mas isso tem um custo. E dependendo do tipo de obra, a estaca-hélice não é a fundação adequada para o custo daquela obra. Então, todo esse conjunto tem que estar bastante claro na cabeça de vocês, que alguns vão virar engenheiros de obra de construtora, outros vão continuar com o seu trabalho como profissional da construção civil, com as suas empresas particulares. É muito importante entender que na hora de se fazer a fundação, o casamento custo-benefício tem que se adequar à responsabilidade técnica, tá? Se fizer uma fundação rasa num solo onde você não consegue ter estabilidade, você vai ter problema, tá? Procurar a rocha sã para uma edificação pequena, com poucos esforços, que poderia ser apoiada numa fundação mais rasa, você está gastando dinheiro seu ou do cliente desnecessariamente. Então, é que nem escolher namorada, né? Você não sai ficando com qualquer uma, você escolhe... Ah, peraí, ficando, você fica com qualquer uma. Falei bobagem. É a moça que vocês escolhem para casar, né? A moça que escolhe para casar, o rapaz que escolhe para casar, a gente é um pouco mais criterioso, né? Não vai pegar qualquer coisa para levar para casa. A mesma coisa na hora de vocês pensarem na fundação da edificação de vocês. Não pode ser de qualquer jeito, porque você, quando faz uma construção, você casou com ela. São 50 anos de responsabilidade técnica na fundação. Não tem escapatória. Essa é uma obra que eu morro de orgulho dela. Usina de Capim Branco, na cidade de Uberlândia, onde eu morava. Eu visitei essa obra quando eu ainda era estudante. Esse arranjo é um arranjo maravilhoso, tá? Que foi feito em pleno cerrado. Então, lá é uma região, vocês podem ver, não é tudo verdinho, porque é região do cerrado. E esse túnel de adução que vocês estão vendo aqui, ó, ele tem 9 quilômetros de extensão. Então, lá em 2006, esse arranjo era um dos maiores arranjos em quilometragem de usina hidrelétrica. Veja a tipologia desse terreno, e eu trouxe exatamente para vocês verem. No local onde é feita a barragem, onde é necessário a edificação da barragem, é preciso todo um trabalho para se encontrar rocha para que se faça a barragem. Todo o cenário da barragem é modificado. Tudo que tem em volta é modificado. Tinha casas nesse local, moravam pessoas nesse local, todas elas foram retiradas. Nós tivemos aí nessa situação perda ambiental, tivemos perdas com relação a acesso das pessoas que visitavam o local, porque era um local atrativo, a moçada andava de jet ski por aí, e para se tornar barragem precisou de toda essa modificação. Mas o que compete isso na nossa aula é exatamente a tipologia do solo, que o solo aí para a construção da barragem foi um solo devidamente estudado
para que se determinasse que neste local, pela abundância de água e pela tipologia do solo, pudesse se fazer a implantação de uma barragem. Esse é outro arranjo de barragem que eu gosto demais. Essa é a usina de Irapé. Então, quando a gente olha para esse arranjo de usina hidrelétrica, vocês vendo aí esses perfis cortados, os cortes que existem no terreno, todo esse arranjo para que essa barragem fosse feita, e o nome diz Irapé porque essa mata foi aberta inicialmente por um homem que foi a pé. Então, todo esse trabalho envolve diferentes tipos de elementos rochosos que foram encontrados nessa região. A presença dos produtos mistos do intemperismo, ou seja, dessas camadas geológicas compostas por solos e rochas transicionais, fornece um comportamento geomecânico anisotrópico, isto é, diferente em função da direção que analisamos, acarretando grandes problemas geotécnicos caso não exista claro entendimento sobre essa característica. Muita gente que é apaixonado por solo vai virar barrageiro, porque ele vai mexer demais com o solo. E como o arranjo de uma barragem é muito grande, ele acaba tendo que estudar diferentes tipos de solo com comportamento distinto e diferentes técnicas de construção que ele vai ter que fazer para a abertura da barragem. Vamos ver. A Lori tá aí? Tá, Lori? Com a gente? Ou não entrou? Vamos ver quem tá aqui, com o aberto, ou se tá tirando uma soneca. O Esli tá aí, lê para nós, Esli. A presença desses produtos mistos... não. Tá errado. Não, é que você não tinha mudado ainda, agora que eu estou vendo, desculpa. A formação do solo é resultado da ação conjunta de agentes ativos, clima e biosfera, e passivos, relevo, tempo e material de origem. A intensidade desses agentes é dependente de um maior ou menor espaço de tempo, considerando que todo solo é resultado da ação combinada desses agentes. É muito importante a compreensão de cada um deles. Cada tipo de solo é um produto da ação de todos os seus fatores de formação. O papel de cada um desses fatores reflete nas propriedades geotécnicas desses materiais. Obrigada. Então, lá no início, quando eu falei do arranjo de obra de 42 mil metros quadrados, que eu trabalhei, bababi. Quando a gente fez o estudo de sondagem, eu estava no início da carreira, então eu ficava acompanhando o camarada lá do estudo do solo, e eu ficava pegando as amostras que ele retirava e colocava no saquinho, porque nós fizemos, além do estudo de sondagem, foi feito um outro estudo por parte da empresa de fundação. E várias camadas do solo foram retiradas para amostra, para levar para o laboratório. O solo tinha cor terra clara, cor terra escura, preto, verde, amarelo. Então, nós estávamos ali diante de várias camadas de solo, de diferente comportamento e diferente material que eu estava encontrando lá. Onde eu tive a extração próximo da galeria, né, da captação pluvial do bairro, nós tínhamos muito material orgânico, muito, e era muito fedido, era um solo muito fedorento. Vamos ver quem está com a gente. Marcélio, cadê tu, homem? Tô quase dormindo, mas tô aqui. Tá uma droga, então. Oi? Então minha aula tá uma droga. Não, professor, é sono mesmo. Então vai, força na peruca e lê para nós. Tem que Você ler leu o primeiro parágrafo e o Doni leu o segundo.
Ah, que vamos você tinha um inverter. amiguinho. O primeiro é muito grande. Doni, lê o primeiro aí, por favor, irmão. Nada disso, Professor, ela falou você. não, para, mano. Ô, mano, você é meu irmão, para com isso aí. Vamos Tá, lá. vamos lá. Vai lá, Vai, Doni. Doni. Portanto, Doni, te amo. por exemplo, uma terra roxa, estruturada, peraí que tem um negocinho azul aqui em cima, provenientes de basalto, muito utilizadas na agricultura, seja diferente de uma areia quartzosa, proveniente de arenito, já que o solo pode ser interpretado como o último estágio de transformação da rocha. Muitas informações valiosas podem ser obtidas, sabia? Ele pode ser originado de rochas magnéticas, Não, magmático. magmáticas, sedimentares ou metamórficas, de sedimentos e pela decomposição de fragmentos de rocha transportados. Muito bem, muito obrigada. Marcelo, acordou? Tô acordado, vamos lá. Então lê. Boa noite, pessoal. Ai. O relevo também exerce um importante papel na formação dos solos, controlado a dinâmica das águas, veja, verticalmente, infiltração ou lateralmente, run-offs. É isso mesmo? Falei certo? É, run-off. Atuando de maneira indireta sobre a temperatura e radiação solar. Calma aí que tem que mudar um pouco minha tela aqui. Solar. Assim ele filtrará ou dificultará a atuação. Tem uma partezinha azul aqui, professor. Calma Do aí. intemperismo. Tá. Promovendo marcante diferença na formação dos solos quando a declividade e elevada a espessura dos solos, formando será... Nossa, o último não dá para ler, não. Será menor. Menor? Vamos lá. Será menor. Menor. Isso. Muito obrigada. Então, vamos voltar aqui. Quando a gente olha um relevo desse, tá? Veja bem. Não olha para cá, onde o homem já veio e modificou. Olha para cá. Quando a gente vê uma tipologia assim, ó, nós estamos falando exatamente disso. Será que toda essa área aqui, ó, por completo, sofre o mesmo impacto de intempérie? Não, não sofre. Por quê? Porque nós temos uma diferenciação tanto na incidência de chuva, de vento, de sol, que vai fazer com que o resultado da intempérie seja diferente de um local para o outro devido à tipologia do relevo que a gente está tratando. Eu brigo com ela e mal durmo. Tem alguém com o microfone ligado. Avelar, tá aí? Tá com o microfone? Vixe, professor, a Avelar tá preso. Eu ouvi falar que ele ficou preso aí, uma época aí. Tá nada. O Avelar, ele fica postando foto da menininha dele, coisa mais linda do mundo. Jocastra, tá aí, mulher? Ixi, essa aí, professor, aí sem chance. Com certeza deve ter tomado uma surra hoje e nem pode assistir aula. Quem vê, pensa. Quem vê, pensa, né, Ivo? Cadê o Alencar? O bonitão da Engenharia Civil. Então vai. Quando a temperatura em determinada região é elevada, as velocidades dos processos de degradação química são maiores, assim como a decomposição de matéria orgânica, decrescendo gradualmente para regiões de temperatura mais fria. Resumindo, em climas tropicais há uma grande temperatura mais... Peraí, acho que eu voltei de novo. Há uma grande tendência na formação de espessos horizontes de solos e, consequentemente, em regiões frias, essa taxa se reduz gradativamente. Exatamente. Então, onde a gente tem...
Por que que no Brasil, fala-se que no Brasil a gente tem grande importância na mecânica dos solos, exatamente por a gente ser um país tropical, onde a gente tem um processo de degradação da rocha diferente de uma região para outra, né? Então, no Brasil, a gente tem, por exemplo, eu estou em... E quando eu estou em São Paulo, às vezes eu preciso pegar o avião e ir para Uberlândia, eu saio daqui de São Paulo, o céu tá cinza, e quando eu chego em Uberlândia, dá um calor danado, eu tenho que ficar arrancando a roupa no aeroporto. A gente vai ter... O solo sente essa diferença de um lugar para o outro? Sim, claro. A gente está falando de uma região onde tem uma incidência maior de chuva e de frio, para outra onde a gente tem uma incidência maior de calor e tempo seco. Então, nós vamos ter solo diferente. Um solo é melhor que o outro? A gente não sabe. Tudo depende do estudo e a finalidade a que se quer construir. Mas que são diferentes em comportamentos, são. As fundações serão diferentes, a tratativa com o solo será diferente. Não necessariamente o que eu fizer aqui eu vou poder fazer lá e vice-versa. Isso vale para todo o Brasil. Mas o estudo é o mesmo? Sim, o estudo de sondagem, o estudo do solo, o estudo da mecânica do solo prevalece para toda a região. Só vai variar o resultado. Vamos ver quem mais está comigo hoje. Luiz Graziano, lê para nós. Roberto, lê o primeiro parágrafo e o Silvio Santos lê o segundo. Ok, deixa eu ver aqui. Eu vou pular uma partezinha aqui que eu não estou conseguindo ler aqui no celular. A remoção dos produtos insolúveis e o aumento da intensidade do intemperismo, nesse caso, o papel da vegetação é fundamental para recobrir e proteger o solo. A atividade biológica também auxilia na formação do solo, nas quais as raízes das plantas, a ação do organismo e a própria atividade do homem alteram as condições do substrato, favorecendo a alteração química e física. Silvio Santos. Silvio Neto. Atividade dos... Oxe, mudou? Pode Não, ir, então. pode ser o Silvio Santos. Eu achei que você estava no banheiro. Não. Atividade dos organismos expõe substratos mais subjacentes aos agentes interpéricos. A intervenção humana é grande na modificação dos solos, por meio da execução de obras, manejo inadequado do solo, desmatamento e reflorestamento, fertilização, etc. Cabe ressaltar que o tempo é um importante agente de formação, regulando a intensidade do intemperismo pela maior ou menor exposição dos solos aos processos que propiciam a sua evolução. Teoricamente, haverá um maior número de camadas de solo dentro de um mesmo perfil. Bom, nem precisamos estender o assunto, já falamos isso inúmeras vezes, mas uma ressalva, quando ele fala lá no início sobre a atividade biológica, e ele também fala sobre o papel da vegetação. Então, quando a gente vê uma barragem onde eles constroem, onde eles refazem toda a vegetação em volta daquela barragem, eles estão protegendo aquele solo. O nível de importância com relação ao papel da vegetação junto ao solo, como forma de proteger, recobrir, resguardar aquele solo das intempéries e das profundas modificações que ele pode vir a sofrer, é muito grande. E lembra lá no início que a gente falou? Questione-se. Então, questione-se se você
naquela obra, tem a necessidade iminente de o mais rápido possível recompor a vegetação que você tirou para fazer a sua obra. Bom, essa aula vai continuar, ela não acabou por aqui. Meus queridos do 7º e 8º período, eu estou cuidando de vocês com o maior zelo, então, assim que a professora chegar, vocês terão com ela aula, e se não tiver com ela, eu vou suprir a aula da professora, tá bom? Então, se amanhã ela não estiver conosco, a aula de hidráulica e hidrometria será por minha conta, tá bom? Turma do 5º e 6º período, precisamos fazer um mutirão para os colegas mandarem um e-mail para na próxima aula tá todo mundo junto, tá? Nada de dar a mão, acabou o isolamento, mas não acabou o distanciamento. Estamos vivendo um novo formato de mundo que vai se tornar um pouco mais frio, mas nós brasileiros, a gente ainda continua dando toquinho com a mão, com o cotovelo, pela nossa necessidade de abraço e de carinho contínuo. Mas agora é hora de se proteger. Protejam suas famílias e os seus filhos e os seus pais. Esse novo formato de mundo mostrou que aqueles que estudam, aqueles que estão engajados, conseguem trabalhar dentro dos seus ambientes domésticos. Eu não deixei de ser engenheira nos últimos meses. 23 de março foi o último dia que eu saí de casa. E eu tenho trabalhado continuamente daqui, desse pedacinho que vocês estão vendo. Essa lojinha aqui tem produzido laudo todos os dias, tem participado das reuniões do Grupo Croton, tem feito todas as coisas necessárias com relação à engenharia civil, que é a parte da minha vida, da escolha mais importante que eu fiz. O estudo muda o resultado do amanhã. E o amanhã, depois da pandemia, vai ser diferente. Então, aquele que estiver engajado vai estar preparado para as mudanças que o mundo vai sofrer, tá? Você precisa fazer parte da mudança. O mundo está mudando e você faz parte porque você está hoje aqui comigo. Eu estou super feliz da quantidade de alunos que entraram na aula, tá? O semestre começou, o ponto de partida foi hoje. Liguem as câmeras, que eu quero fazer uma foto para a gente guardar essa de recordação e eu colocar no meu Facebook. Então, sorriam. Bota o Facebook. Liga as câmeras. Cadê todo mundo? Ação. Coloquem o nome no chat, tá? Porque, como tem muita gente, eu quero que vocês coloquem o nome no chat, porque se eles falarem que tem que marcar presença, a gente pode marcar. Cadê todo mundo? As câmeras não estão ligadas. Cadê? Gente, tá Esse todo povo é mundo no chat? safado, né? Eita, povo safado. Saiu todo mundo. Isso aí, liga sua câmera, liga mais. Cadê, turma? Para de reclamar liga a aí. câmera. É que eles foram tomar banho, já botaram pijama, agora tá com vergonha de ligar. Pensa. Cadê? Liga a câmera, gente, ajuda a pro. Tudo sem vergonha, professora. Tudo safado. Falei por você só, viu, Ivo? Aí, ó. Aí, o Avelar também. Ô, professora, tá vendo aí? O pessoal falou que ele tinha sido preso, aí foi não. Onde Mas você quase. estava, Avelar, que eu chamei você para fazer leitura e você não estava aqui? Deve ter sido a hora que eu saí um pouquinho. Tá vendo, professora? A O gente seu celular pegou no ligado. pulo, cara. Pois é, Pegamos no pulo. O que é que eu falei? Liguem Tá as vendo, professora? câmeras, que aí vai ficar muitos quadradinhos. Vamos. Não desliguem, liguem todas. Vamos, liguem. A gente guardar para nossa história. Cadê? Fechou. Não, eu tô vendo a senhora só, professora. Eu não tô vendo todo mundo. Eu tô vendo a cara do Roberto. O Roberto tá bem, professora. Ó.
Tá tremendo muito, Roberto. Você desligou sua câmera, Esli, Roberto? Cadê vocês? Eu não tirei o print. O Roberto é chapado. Heloísa, Deixa eu ver. A minha câmera tá ligada. Pô, tremedeira aí, ó. Claudinha, liga a câmera, liga, tá ficando bonito. Bruno, ô Anderson, liga essa câmera. Ó, professora, O pai olha a cara do Avelar, professora, tá vendo? Tava com saudade, né, Ivo? Brincadeira, hein? Quando eu tô com saudade, eu vou lá no WhatsApp e olho as fotos de vocês. Tirei o print. Boa noite, obrigada por você estar aqui. Deixa o nome no chat. Tô igual o youtuber, né? Aperta o sininho, deixa um like. É verdade. Eu vou sair antes que o Avelar faça um print de mim, professora. Tchau. Até Já tirei a fotinha aqui, ô Ivo. Um beijo. Até amanhã. Até mais. Vocês são muito queridos. Muito obrigada. Um abraço para vocês aí. Boa noite. Até mais. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.